quanto mais nós queremos entender da palavra de Deus, mais Ele se revela no nosso meio. E se nós tentarmos entender a palavra, o homem por si mesmo, o homem carnal, ele vai sempre dizer que há injustiça da parte de Deus, e não há injustiça da parte dele. Deus é justo, Deus sabe a maneira de salvar os seus escolhidos, Deus sabe a maneira que Ele faz para salvar os seus eleitos. É por intermédio da palavra? É por intermédio sim da palavra. Só que a maneira em que Deus faz, meu amigo, não cabe a gente a saber. A Bíblia mesmo fala que as coisas ocultas Ele retém para Ele, e as reveladas Ele libera para a gente. Nós conhecemos a palavra da verdade, mas nós não conhecemos Deus na sua totalidade, porque o homem que compreende todas as coisas de Deus limita a Ele. Nós sabemos sobre a palavra sim, nós sabemos que Deus é um Deus irado, nós sabemos que Deus, Ele se ira contra o pecador, nós sabemos que Deus, Ele usa reis voltado para o mal, como foi a questão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que Deus usou para afligir o seu povo, para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar a glória de Deus. Deus usa um homem, meu Deus, um homem mau, para afligir o seu próprio povo, para mostrar a sua grandeza. Deus endurece o coração de Faraó. Deus faz tudo isso para mostrar a sua grandeza. Não cabe a gente a saber a maneira. O que nos resta é compreender a sua palavra. E o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho nos apresenta uma renúncia, o Evangelho nos apresenta uma cruz, o Evangelho nos apresenta um negar-se a si mesmo, que é a coisa mais difícil que tem na vida de um homem, que é negar a sua própria vontade. Ninguém quer. Por isso que o homem padece na parte espiritual, porque ele não quer negar a sua vontade. Deus só vai restituir uma pessoa de fato, de verdade, quando ele olhar para dentro dela e ver que o real interesse dela é querer conhecer mais de Deus, e não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecê-lo, e quando conhecer, torná-lo conhecido. Quando Deus salva uma pessoa, o interesse dela é mostrar aquele Deus que o salvou. Se os eleitos estão lá fora hoje, se perdendo talvez nos pecados, eles só serão restituídos pela palavra. Por isso que Deus falava para Paulo, e a gente sempre fala nessa igreja, Paulo falava assim: meu Deus, se eu for para Roma, eles vão me matar. Jesus falava assim: Paulo, vai para lá, pregue, e que ninguém te faça mal, porque tem muitos que são meus lá. Eles só vão se manifestar pela palavra, e a salvação vem pela palavra. E no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47, nós vamos falar sobre a parábola da rede. Se todos acharam, os obreiros podem sentar também, por gentileza. A parábola da rede. Todos acharam, gente? Diz assim, eu vou ler, depois eu vou explicar. A parábola da rede. Mateus capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto, e os ruins deitam aonde? Deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só um minutinho. A Bíblia fala sobre a rede, a Bíblia fala sobre o mar, a Bíblia fala sobre o pescador, a Bíblia fala sobre os peixes. Todos esses objetos e argumentos, eles simbolizam alguma coisa na nossa vida espiritual. A rede simboliza o Evangelho. Se a gente for olhar pela lógica, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar, foi lançada sobre o mar. Essa rede é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento que foi lançado no mar. O que é o mar? O mundo. Presta atenção, porque o Evangelho é anunciado para todos, mas a salvação é somente para aqueles que creem. Salvação não é para todos, a salvação é para aqueles que creem. Mas por que o Evangelho é anunciado para todo mundo? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Os eleitos respondem à pregação da palavra positivamente. Quando é pregado sobre o arrependimento, o primeiro ato da sua vida é arrepender-se dos seus pecados. Quando
o eleito ouve a palavra da verdade, o primeiro ato da sua vida é olhar o estado de miséria da sua alma, olhar o quanto ele é depravado, o quanto ele necessita de Deus, o quanto ele precisa do seu Criador. Os eleitos respondem positivamente. Os eleitos de Deus, eles entendem que quando a palavra está sendo pregada, a salvação está sendo anunciada. É chegado o reino dos céus, a palavra está sendo pregada. Quando a Bíblia diz que quando o reino dos céus vem sobre nós, está vindo a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está vindo a justiça, o juízo e a salvação sobre nós. A justiça de Deus mostra dentro da gente quanto nós somos depravados, mas pela cruz de Cristo trouxe justificação. Romanos 3 mesmo diz que não há um justo sequer, o homem não é justo diante de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer debaixo dos céus, meu Deus, um sequer. Todos os homens carecem, necessitam e precisam urgentemente da misericórdia do Senhor, precisa de Deus, todos precisam. Não há um justo, mas a cruz nos justificou. Não há um santo, mas o Espírito Santo nos santifica. Todas essas obras é dele, não é nossa. Como nós sempre falamos, o homem não produz salvação. Não há salvação dentro da gente porque nós somos maus. Se a Bíblia manda e ela indica que o homem é mau e tem que aprender a fazer o bem, a salvação é dada gratuitamente por Cristo Jesus, somente por Ele. Paulo mesmo diz que não há outro fundamento a qual já está posto, que é Cristo Jesus, somente Ele. Paulo mesmo diz, mesmo que os anjos dos céus, ou eu mesmo anunciasse outro evangelho fora esse, considere-o anátema, amaldiçoado. Um evangelho ralo, um evangelho púdrido, um evangelho que não confronta e um evangelho que alivia. Esse é o evangelho humanista, esse é o evangelho do sincretismo religioso, que apresenta tudo que essa vida pode apresentar para o homem, mas não apresenta Cristo, não apresenta a pedra de esquina, não apresenta a parte principal do arrependimento, porque o homem que se arrepende entende que se Cristo morreu na cruz por mim, eu tenho que morrer por Ele também. Por isso que teve uma pregação de domingo que eu falei para todos: vocês vão sair do culto, mas chega nos seus quartos e morrem. Chega no seu quarto e morre no seu quarto. Mortifica a sua carne, mortifica o seu eu, mortifica a sua vontade. Fala para Ele: meu Deus, que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Quando você pede isso diante de Deus, você tem que entender que tudo que acontecer na sua vida será a escolha do próprio Deus, tudo por Ele, a soberania de Deus sobre você. Por isso que o homem não pode produzir salvação, ele é mau, ele é mau. A rede está sendo lançada sobre o mar, a pregação do Evangelho está sendo lançada, e os eleitos respondem positivamente. Quem são os eleitos, pastor? Eu não sei quem são os eleitos, por isso nós temos que pregar, para vocês entenderem. Eu vou falar logo à frente, que a Bíblia diz sobre o trigo e o joio. Deixa que o joio cresça junto com o trigo, não arranque-o, porque se você arrancar, você vai arrancar o trigo também. A pregação da palavra é expositiva, é praticada e pregada dentro da igreja, tanto para os salvos quanto para os condenados, tanto para aqueles que hão de herdar o reino dos céus, também para aqueles que hão de herdar o reino dos infernos, o Hades, o Sheol. Infelizmente vai ser assim. A palavra é pregada tanto para salvar, mas também para condenar. A própria palavra fala isso, meu Deus. A própria palavra traz salvação, mas ao mesmo tempo traz condenação. Por que traz condenação? Porque ela mostra para o homem do pecado aquilo que ele precisa mudar e ele não muda. A palavra simplifica os seus pecados, a palavra mostra o que o homem tem que mudar e ele não muda. A gente sempre falou aqui, cansamos de dar listagem, quais são os pecados que são para a morte, e o homem mesmo assim pratica. Quando a Bíblia mesmo fala que quando vocês pecam deliberadamente, sabendo da palavra, mesmo depois de ter experimentado do Espírito Santo, ter experimentado da boa palavra, da dádiva do Espírito, e vocês não se convertem, não resta mais sacrifício para o homem, a não ser um ardor de fogo que consome os seus adversários. Isso é a palavra que fala. Pastor, não há salvação para quem peca deliberadamente, para quem peca com liberdade.
deliberadamente, sabendo do erro e do pecado, e diz assim: Deus conhece o meu coração, somente Ele pode me julgar. Meu amigo, mas deixa eu te falar uma coisa, realmente é Ele que vai te julgar. Se fosse o pastor que te julgasse, poderia ficar tranquilo, mas é Ele que vai. Da onde vens, ó formoso, com as vestes brancas, manchadas com vermelho tinto? Ele diz: eu vim da minha ira, porque o dia da vingança estava no meu coração. Eu sozinho esmaguei o homem do pecado, ao ponto do seu sangue respingar nas minhas vestes. Realmente você quer ser julgado por Ele? Você quer ser julgado por Deus? Você quer que no meio da sua iniquidade, você bebendo do seu pecado como se bebe água, você realmente quer ser julgado por Ele? Ah, meu amigo, se eu fosse você, quer um conselho? Eu julgaria o seu pecado aqui em vida, para você não ser julgado pelo mesmo lá em cima. Jesus fala para aquela mulher adúltera: cadê os seus acusadores? Aonde estão eles? Ela fala: não tem nenhum, foram embora. Jesus falou: nem eu te acuso, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Conversão genuína num cristão verdadeiro é aquele cristão que, quando se constrange pela palavra, ele não pratica mais os mesmos erros que ele cometia no mundo. Se ele sabe que a mentira causará uma morte na vida dele, ele tem que parar de mentir. Se ele sabe que a cobiça causará uma morte árdua na vida dele, ele tem que parar de cobiçar. Meu Deus, todos os pecados que cometem a morte do homem, lançando ele no inferno, o homem tem sim condição de se livrar pela santificação do Espírito Santo, mas ele não quer. O homem quer viver com liberdade. É como eu sempre falo: se ele pudesse espetar aquela lança nas costelas de Jesus e falava para Jesus assim: olha, eu quero ser salvo, mas deixa eu fazer o que eu quero. Impossível. Não podemos servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro. O que é que diz Amós 3:3? Andarão dois juntos se não estiver em concordância. Não pode. Não pode você andar com Deus do mundo e você querer andar com Deus santo. Não pode. Não pode você querer andar com Mamon e você andar com a Trindade Santa. Impossível. Se o Espírito Santo convence do pecado, meu amigo, eu não posso mais sentir desejo pelo mesmo. Não posso. A rede está sendo lançada, o mar está aí, é ou não é? Todos estão aqui. Agora, quem daqui são os eleitos? Eu não sei. Eu sei de uma coisa: que Deus já escolheu o seu povo antes da fundação do mundo e predestinou. E aquele que Ele chamou, Ele justificou. E aquele que Ele justificou, Ele santificou. No último dia há de glorificar o homem nessa terra. Ele vai glorificar porque subiremos com o corpo glorificado. Não teremos mais o corpo do pecado. A guerra do homem é nessa terra. A guerra do homem, por isso que ele é chamado de forasteiro e peregrino de Deus. Ele está em terra estranha, meu Deus. Ele está em terra de inimigos. A guerra dele é constante, é todo dia, toda hora. Você foi chamado, você é da milícia de Deus. Você é um soldado do exército de Cristo. Você tem que guerrear todos os dias, toda hora, contra a sua carne, porque ela grita dentro de você, querendo fazer a vontade própria. Gálatas 5:16 mesmo mostra a vontade do Espírito contra a vontade da carne. Andeis em Espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne e o Espírito militam um contra o outro todos os dias, para vocês não fazer aquilo que vocês querem. Todos os dias a rede está sendo lançada. O mar está aí, meu Deus, está cheio de pessoas. O mar não está somente aqui, está lá fora, está dentro da nossa casa. Tem pessoas que estão padecendo, indo para o inferno e a gente não prega. Tem pessoas que estão perdendo, meu Deus, o Evangelho de Cristo, porque nós estamos retendo Ele. De graça recebestes, de graça dai. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E por todo mundo, pastor, como é que eu vou sair fora do Brasil, meu amigo? O mundo talvez está do seu lado e você não enxerga. O mundo talvez está no seu trabalho e você não enxerga. O mundo talvez está do seu lado. A esposa não se converte porque não vê o marido convertido. O marido não se converte porque não vê a esposa convertida. Os filhos rebeldes porque não foram criados num lar piedoso. Os filhos talvez quando estão crescendo na rebeldia, pastor, eu não sei o que eu faço mais com meu filho. Porque não preferiu antes ser tratado o filho na vida piedosa.
e hoje está colhendo aquilo que você não tem feito lá atrás? Por que não colocou o filho na vida espiritual, colocando o filho de joelho diante da presença de Deus, na leitura bíblica, meu Deus, mostrando para ele a importância do negar-se a si mesmo, falando para ele da realidade do céu e do inferno? Não adianta chorar depois. A gente deve ensinar a criança agora no caminho que deve andar, para ela não se desviar dele. Ensina agora. O filho que cresce rebelde, meu amigo, é porque você não ensinou lá atrás. Tem que ensinar agora. Ensina a criança agora, para que ela possa crescer nos caminhos de Deus. Amém? O que é a rede? O Evangelho. Está sendo anunciado, sim ou não? Eu estou lançando a rede, estou ou não estou? Estou lançando a rede. O mar é o mundo. O mundo onde instaura toda a raça humana, tanto os maus quanto os bons. Quem que são os peixes? Os homens. Os homens. Olha que coisa interessante. Não era pescado com anzol, não. Era pescado com rede. Era pescado com rede para vir multidões de peixe. E nessa multidão de peixe tinha tanto peixe que era bom quanto que era mau. Por que Jesus usou essa parábola? Porque naquele tempo existiam muitos pescadores. Pedro era pescador. Aquele povo que estava na beira do mar eram pescadores. Jesus usava daquilo que eles faziam, para que eles pudessem entender, aqueles que eram eleitos pudessem entender. Eu vou mostrar para vocês uma palavra que diz que era falado de parábolas, por meio de parábolas, para que somente os eleitos pudessem compreender, para que se chegasse a salvação sobre eles. Por isso que o nível de pessoas que são desviadas é muito maior do que aqueles que estão dentro da igreja. São em torno de 40 milhões de evangélicos desviados, que ouviram a palavra da verdade, mas não se converteram de fato e de verdade, que ouviram a pregação das escrituras, mas a pregação não constrangiu eles nos seus pecados. É mole, pessoal, 40 milhões de evangélicos desviados. 40 milhões de evangélicos desviados. Eu creio que agora deve ser mais, porque o censo que foi levantado há muito tempo. Olhamos para dentro da igreja, a facilidade das pessoas saírem da igreja, é ou não é? Facilidade, meu Deus. A palavra é pregada, eu não quero saber disso, meu Deus. Eu quero ir para a igreja só porque eu sou nascido na igreja evangélica. Não, esqueça. Você pode nascer na igreja evangélica e ainda morrer no inferno, e quando acordar está no inferno. O evangelho está sendo pregado, a rede está sendo lançada, o mar está aí, e os peixes estão aí para ser fisgados. Amém, pessoal? Quem são os pescadores? Os anjos. A Bíblia mesmo fala aqui, os anjos. Esses anjos vão pegar os peixes bons, vai colocar dentro do cesto, e os peixes maus vão ser lançados aonde? No fogo. Ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Entenda uma coisa: aqueles que são considerados como os peixes maus, esses ouviram o evangelho, a rede foi lançada, não é? Meu amigo, pasme do que eu vou falar. O diabo conhece a Bíblia melhor do que você. Por isso que ele tentou Jesus pela palavra. Jesus era a própria palavra, ele era o verbo que se fez carne, meu Deus. O verbo de Deus se instaurou em Jesus Cristo, ele era a própria palavra, mas foi tentado pela palavra. O falso profeta do altar, quando ele atrai os interesseiros da cadeira, ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Mas os sinceros se manifestam na heresia pregada. Eles falam assim: meu Deus, tem alguma coisa de errado, não pode ser verdade. Eu, quando estava sentado na cadeira que os falsos profetas pregavam, eu falava: meu Deus, tem alguma coisa de errado, não pode, meu Deus. Não é esse o evangelho que o Senhor instaurou do seu reino. O evangelho que o Senhor prega na palavra é o evangelho de rejeição. O Senhor mesmo falou: não fossem chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. Não tem vida boa, não tem bonança, não tem prosperidade, não tem essa zona toda, meu amigo, na casa de Deus. Não. Ele te chama para padecer por Ele. Estão perseguindo vocês? Não tem problema. Perseguiram a mim antes, quando Ele estava sendo entregue à morte de cruz. Mataram Ele, crucificaram Ele, cuspiram na sua face, meu Deus, deram vinagre para Ele beber. Não tem problema, fizeram comigo e vão fazer com vocês. O cristão não espera aplausos, não. O cristão não está ali para ser aplaudido, ele está para ser perseguido. É como
preguei uma quinta-feira, e até a gente estava falando ontem no monte, estava eu e o Henrique falando sobre isso. Quando a Bíblia diz que o cristão ele é o sal da terra, não significa que ele veio para trazer sabor, não. É isso que o homem do altar, o falso profeta, quer ensinar você. Você veio para trazer sabor, esqueça. A bondade não está dentro de você. Alguém consegue engolir uma colher de sal aqui, pessoal? Consegue? É porque o mundo não consegue engolir a gente. Amém? O evangelho constrange, eles não conseguem engolir o evangelho. Eles acham que eles estão nessa terra para proveito deles. Não. O evangelho, quando é pregado, eles não conseguem engolir o evangelho, porque constrange mesmo. O evangelho causa dor, o evangelho causa sangue dentro da gente. Por isso que a Bíblia diz: ainda não resistis até o sangue contra o pecado. Vocês não resistiram ainda. Qual é o momento que vocês vão resistir? A palavra mesmo fala sobre isso. Pescador pescou, e agora? Será que nessa rede, pastor, no meio desses peixes eu sou um peixe bom? Não sei. É só você ver o que prevalece na sua vida. Será, pastor, que eu sou um peixe mau? Não sei, meu amigo. Não é muito por falar, mas é muito pelo seu testemunho. Eu sempre falo isso. Eu não vou te olhar como um homem de Deus pelas palavras que procedem da sua vida. Eu vou olhar que você é um homem de Deus pelas suas prioridades. Eu vou olhar que você é uma mulher de Deus quando você honra com compromisso dentro de casa. A mulher sábia edifica a sua casa, e as tolas destrói com as suas próprias mãos. Com as próprias mãos. A Bíblia diz que o homem tem que tratar sua mulher como um vaso mais frágil da casa. A Bíblia diz que o homem que trata sua mulher mal, a sua oração não é ouvida. Mas a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja e com Cristo. Maridos, entendam uma coisa: submissão não é escravidão. A mulher ser submissa não é ela ser escrava. É você entender que a mulher necessita também daquilo que você necessita, o carinho, a atenção. É ou não é? A mulher não é a cabeça de casa, o homem é o cabeça. A mulher não assume compromisso primeiramente antes do sacerdócio da casa. Não, isso tem que vir pelo marido. Pastor, se o meu marido é um banana, e aí, o que eu faço? Amigo, dá uma chacoalha nele, é ou não é? Você tem que botar ele como cabeça, o sacerdote dentro da casa, é o marido. A Bíblia mesmo diz que o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Marido, se você não é cabeça, você está falhando. Você está falhando na sua casa. A Bíblia diz que o homem, dentro da casa, quando ele não cumpre com o ministério familiar e não dá um bom testemunho dentro de casa, ele negou a fé, e é pior do que o ímpio, pior do que o mundano. Negou a fé. O homem que está dentro da igreja e mostra o que ele não é, e dentro de casa ele não é o que é dentro da igreja, ele é pior do que o ímpio. Por isso que eu digo: homens e mulheres que estão aqui, tratam com a sua casa, criam os seus cultos domiciliares, façam das suas vidas as suas vidas piedosas diante de Deus. Há quanto tempo, homem, você tem feito um culto para sua esposa? Há quanto tempo, esposa, você tem chamado o seu marido: amor, vamos ler a Bíblia? Cadê o nosso culto domiciliar? Não existe mais isso dentro dos lares, é ou não é? Não existe mais isso. Há quanto tempo, pai, você tem colocado o seu filho do seu lado e falado para ele assim: vem cá, meu filho, eu vou te mostrar, eu vou mostrar para você aquilo que você tem que temer nessa terra. A Bíblia diz que não devemos temer aos homens que matam o corpo e depois não sabem o que fazem com ele. Antes temei aquele que pode lançar a sua alma no Sheol, no inferno. Devemos temer a ele, porque é ele que lançará o pecador no Hades. É o próprio Deus, não é o homem. Eu não tenho poder para te condenar ao inferno. Simplesmente eu estou lançando a rede. Eu lanço a rede, mas os pescadores estão colhendo os peixes bons, e os peixes maus estão sendo lançados no inferno. Uma pregação secundária, com o mesmo objetivo, mostrando o homem do pecado dentro da igreja, ouvindo a palavra da salvação e de vida, mas não se converte. Está escrito em Mateus 13, 24. Eu creio que deve estar na mesma página que você está lendo. Mateus 13, 24. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha só, aqui foi uma sequência de parábolas que Jesus pregou para aquele povo. Foi em torno de 7 parábolas. Diz assim a parábola do joio, Mateus 13, 24. Todos acharam, gente?
outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeasse boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe responderam: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Pastor, o que quer dizer isso? Explica-nos. Eu vou explicar com a própria palavra. Mateus 13:36. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, praticaram o pecado, e os lançaram na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. E aí, pessoal? A semente foi lançada, a semente do Evangelho. Nós estamos pregando Cristo. Nós não pregamos um caminho ralo. Nós não pregamos um pico. Nós não falamos para vocês que o caminho é fácil, não. Nós mostramos Cristo e a dificuldade da caminhada do cristão. Nós pregamos Cristo e falamos que vocês vão vir para o Evangelho e vocês vão sofrer pior do que vocês sofriam lá no mundo. Vocês vão padecer pior de quando vocês padeciam lá no mundo. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas entenda uma coisa: muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Ele semeou a boa semente, só que de noite veio o inimigo e semeou o joio. A terra é o mundo. A boa semente são os justos, são os eleitos, são os filhos do reino. A semente má, o joio, foi lançado pelo diabo. Quem que é o joio? Aquele que não se converte por nada. Quem que é o joio? Aquele que só vem para observar, mas não muda. Quem que é o joio? É o cristão girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está fora. Sim ou não? O cristão campanheiro, que só vinha quando tinha campanha. Graças a Deus a gente quebrou com essa maldição. Graças a Deus que a gente quebrou com essa doutrina diabólica que o próprio diabo criou para trazer cristãos interesseiros para dentro da igreja. Graças a Deus que nós tiramos essa mentira de dentro da igreja. Hoje você sabe o que é Cristo. Hoje você conhece o Evangelho de Cristo e nós anunciamos a Ele. A semente de Cristo está sendo plantada, mas meu amigo, tem um joio no meio do trigo. Bem quisera eu tirar os ímpios da igreja, bem quisera eu tirar os perturbados da igreja, bem quisera eu tirar os filhos do diabo da igreja, mas eu não posso. A Bíblia diz que vai ser feito na consumação dos séculos. A Bíblia diz que vai ser tirado o joio primeiramente e vai ser lançado no fogo. Pasme, meu amigo, você. Mas tem gente que está ouvindo essa palavra, que no último dia vai gemer no inferno. Tem gente que está ouvindo essa palavra que eu estou pregando agora, e no último dia vai ser lançado no Hades,
Felizmente, infelizmente, como diz Provérbios, se eu não me engano, todas as coisas têm o seu propósito, e até o ímpio para o dia do castigo. Todas as coisas. Marcos 4:11 é o próximo livro. Marcos 4:11. Isso aqui é muito forte. Ele chegou a mexer comigo, essa passagem. Marcos capítulo 4, versículo 11. Olha só, isso aqui mexeu muito comigo. Versículo 10, vamos ler do começo, a explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha como é forte isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Os discípulos falaram assim: Senhor, por que o Senhor prega em parábolas? É difícil de entender. Jesus falou assim: ó, para vocês, a gente fala em parábolas, para que vocês entendam, mas para os que estão lá do lado de fora, quem está no mundo, e tem gente dentro da igreja que está fora, mas está sentado na cadeira, a esses é falado por meio de parábolas, por mesmo que tenham olhos, mas eles não vão perceber, mesmo que tenham ouvido, mas eles não vão ouvir, para que eles, entendendo ou percebendo o evangelho, não venham ser perdoados e se convertam dos seus pecados. A palavra é pregada, mas de maneira que quem está lá fora não entendam, para que eles não sejam perdoados, meu Deus. A pregação da palavra é pregada somente para aqueles que são chamados por Deus, e da mesma maneira que é pregado, os eleitos entendem a palavra, e a esses é chegada a salvação. Amém? Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus, não sou eu. Então, se você não entende, procura conhecer, meu amigo, procura lutar para conhecer. De vez você chegar em casa e fazer aquilo que não é viável à palavra, chega em casa e vai ler Bíblia, chega em casa e vai estudar sobre a palavra, vai querer conhecer sobre as doutrinas da graça, procura conhecer o quanto você é mau, e o quanto você precisa dele, porque se nós somos maus, e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus. Amém, pessoal? Imagina o que Deus entrega para a gente. Ele entregou o maior ouro que pode ser entregue nessa terra, que é a boa palavra da verdade. Fica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Graças a Deus por isso. Tudo é pela palavra, tudo é por intermédio das escrituras. O homem é salvo pela palavra. Por isso que eu sempre falo que as confissões de fé, tanto da Batista como a confissão de fé de Westminster, ela coloca a palavra acima de tudo dentro da igreja. O que a palavra manda fazer, a gente vai fazer, e o que ela não manda fazer, a gente não faz. E o que ela não manda, o que não está escrito, a gente não cria argumento, meu amigo, a gente prega o que está escrito. A palavra é completa, não é limitada. A palavra é o manual de instrução para o ser humano. Tudo que você precisa está escrito ali. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vocês entenderam a palavra? Aqui tem tanto o mar quanto a terra. Aqui tem tanto semente do trigo quanto semente do joio. Aqui tem tanto peixes bons quanto peixes maus. Peixes bons quanto peixes maus. Vou frisar mais uma vez: aqueles que são filhos de Deus, esses respondem positivamente a palavra da verdade. Amém, pessoal? A palavra é dura, a palavra machuca, mas é necessário para que a gente possa se converter dos nossos maus caminhos. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.